Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai traçar cenários para a Selic, que está em alta. O Banco Central elevou a taxa de juros brasileira em 1 ponto percentual para 13,25% ao ano. A decisão em si não surpreendeu, uma vez que o BC já havia avisado em dezembro que continuaria elevando a Selic. A questão mais importante nessa discussão toda é que, ao que tudo indica, o ciclo de aperto dos juros não está perto do fim. Existe uma expectativa entre os analistas de mercado de que a Selic vai subir para 15% até o final deste ano, mas até mesmo uma taxa de juros tão elevada não seria suficiente para controlar a alta de preços no Brasil. Afinal, o que é necessário para levar a inflação para a meta de 3%? No episódio de hoje, a gente responde essa pergunta e fala também das decisões dos bancos centrais da Europa e dos Estados Unidos. E aqui a gente teve sinais diferentes. Enquanto a autoridade americana disse que não vai ter pressa no corte de juros, na Europa a desaceleração da economia deve continuar pesando bastante para as taxas continuarem caindo. Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela conta como foi a reação dos investidores aos dados de inflação dos Estados Unidos e fala também sobre como estão as expectativas pelas primeiras medidas do governo Trump. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa, e hoje é dia 3 de fevereiro de 2025. Vamos lá? Os juros brasileiros subiram de novo na última semana e, de acordo com o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, esse não deve ter sido o fim do ciclo de aperto por aqui. A autoridade sinalizou mais um aumento de 1 ponto percentual nos juros na reunião de março. No comunicado, o Banco Central não indicou qual o passo que será dado depois disso. A autoridade afirmou apenas que, abre aspas, a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso com a convergência da inflação à meta, fecha aspas. Então, a gente não sabe ainda o tamanho do aperto que vai ser executado. O que a gente sabe é que garantir o alcance da meta de 3% de inflação não vai ser uma tarefa fácil. As expectativas dos analistas de mercado, ouvidos pela pesquisa Focus do Banco Central, elas apontam para uma inflação de 4,2% em 2026. Em dezembro, na última reunião do Copom, essa projeção estava em 4%. Pode até parecer uma piora marginal, mas é importante dizer aqui que as projeções de inflação têm subido em paralelo com a alta das expectativas para a Selic. Ou seja, os analistas têm enxergado a possibilidade de juros cada vez mais elevados, mas isso ainda não deve ser suficiente para colocar a inflação sob controle. Os cálculos do Banco Central vão na mesma direção. Segundo o modelo do BC, uma Selic a 15% ao final de 2025 levaria a inflação a 4% no terceiro trimestre de 2026, ainda consideravelmente acima do centro da meta, que, lembrando aqui, é de 3%. As projeções de dezembro do relatório trimestral de inflação, um documento que também é elaborado pelo Banco Central, essas projeções sugerem que o alcance da meta poderia acontecer só em 2027. É um futuro distante, né? Nesse cenário, a convergência da inflação se daria em um ritmo mais lento do que o ideal. O horizonte relevante, como é chamado o período utilizado pelo Banco Central para tomar as decisões de juros no presente, esse horizonte é de 18 meses. Como a inflação continua acima da meta nas projeções de 18 meses à frente, o cálculo do Banco Central corrobora a necessidade de uma Selic ainda mais elevada. A questão é, quão mais elevada? Se a gente se basear no modelo do BC para calcular a taxa de juros que seria necessária para levar a inflação a 3% dentro do horizonte relevante, o resultado desse cálculo seria uma Selic terminal perto de 18%. É muita coisa. A última vez que os juros brasileiros estiveram nesse patamar foi em 2005. Taxas de juros tão elevadas trazem graves consequências, especialmente para os países que têm um endividamento elevado. É o caso do Brasil, que tem uma dívida pública de 76% em relação ao PIB, um patamar considerado alto para um país emergente. Fica sob risco, então, a sustentabilidade fiscal, uma vez que a maior parte da dívida brasileira é indexada à Selic e é pós-fixada. Isso significa que quanto maior forem os juros, a dívida tende a crescer em um ritmo mais acelerado. É como uma bola de neve.
Se o quadro de endividamento piorar rapidamente, muitos investidores podem deixar de aplicar recursos no Brasil em razão do risco maior. Isso tende a manter o dólar apreciado e a inflação pressionada, mesmo com uma Selic mais alta. É por isso que a gente acredita que só a política monetária pode não ser suficiente para levar a inflação para a meta. É preciso que a política fiscal atue junto, em paralelo, para conter a piora do endividamento. E eu lembro aqui que os gastos públicos têm sido maiores do que as despesas, o que também contribui para a piora do quadro fiscal. Se o problema fosse endereçado, se as contas fossem equalizadas, o Banco Central teria mais espaço para acomodar a política monetária. Mas não tem sido por aí. Na ausência de um amplo ajuste fiscal, o alcance da meta de inflação tende a ficar cada vez mais distante no Brasil. Agora a gente segue falando de juros, mas nos Estados Unidos. Na última semana, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele decidiu manter as taxas de juros no intervalo entre 4,25% e 4,5%. Embora a pausa no corte de juros já fosse esperada, o tom do comunicado da autoridade foi mais duro. O Fed tinha destacado na reunião de dezembro o progresso da inflação em direção à meta. Agora, a autoridade qualificou a inflação apenas como ainda elevada. O tom mais positivo desapareceu do comunicado. O índice de preços de gastos com o consumo, o chamado PCI, esse indicador voltou a acelerar no final do ano passado e ficou em 2,6%. Já o núcleo da inflação, que considera os itens menos voláteis e é observado mais de perto pelo Fed, esse núcleo ficou em 2,8%. Lembrando aqui que a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%. Então, não só a inflação parece ter estacionado, como o desemprego continua em patamar baixo. E aí o quadro de economia aquecida e inflação acima da meta dificulta o processo de queda das taxas. Em uma coletiva de imprensa, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele afirmou que a autoridade não tem pressa para cortar os juros. E aqui eu usei as palavras do próprio Powell. Ele ponderou que as taxas continuam em um nível restritivo. Essa frase foi interpretada como uma pista de que o corte de juros deve continuar, ainda que lentamente. A gente acredita que o Fed vai promover 2 cortes de juros em 2025. Vale lembrar que o anúncio de políticas pelo novo governo americano, em especial as que têm potencial impacto na inflação, essas políticas podem mudar a perspectiva do Fed, e é desse assunto que a gente fala agora na sequência. Bom, quando a gente fala de políticas que podem impactar a inflação, um dos principais pontos que está no radar dos investidores é a imposição de tarifas pelo governo americano. Na última semana, a Casa Branca confirmou o aumento das alíquotas de importação para produtos vindos do México, Canadá e China. A mudança já havia sido anunciada pelo presidente Donald Trump e passou a valer oficialmente em 1º de fevereiro, agora no sábado. Para os mexicanos e canadenses, a alíquota única vai ser agora de 25%. No caso da China, foi aplicado um aumento de 10 pontos percentuais para os impostos já cobrados atualmente. Então, a tarifa média vai passar de 14% para 24%. No final de semana, o Canadá anunciou também tarifas de 25% para os produtos americanos. O México ainda não respondeu oficialmente, mas a presidente do país, a Cláudia Sheinbaum, disse que já instruiu o secretário da Economia a implementar novas medidas tarifárias. E a China disse que vai contestar as novas taxas na OMC, a Organização Mundial de Comércio. A medida deve impactar principalmente a economia dos vizinhos americanos. As exportações para os Estados Unidos correspondem a 32% do PIB do México, enquanto no Canadá esse percentual é de 21%. Juntos, os 3 países, México, Canadá e China, representam mais de 1/3 do que é importado pelos Estados Unidos. Por isso, as novas tarifas podem impactar as cadeias de produção e a própria inflação americana, uma vez que produtos e insumos vindos do exterior podem ficar mais caros. O nosso assunto agora é a Europa. O Banco Central Europeu deu continuidade ao ciclo de cortes de juros na última semana. A taxa de depósito foi reduzida em 0,25 ponto percentual para 2,75% ao ano. Foi o 5º corte de juros desde junho.
Para justificar a decisão, o BCE destacou a desaceleração dos preços e a perspectiva de que a meta de inflação está finalmente perto de ser alcançada. De acordo com a autoridade monetária, os preços devem chegar à meta de 2% ainda neste ano. A presidente do BCE, a Christine Lagarde, afirmou que a decisão do corte de juros foi unânime. Os próximos passos estão em aberto, segundo a Lagarde, dada a incerteza sobre a imposição de tarifas comerciais e os possíveis impactos para o crescimento econômico no mundo. Isso é uma preocupação para a Europa, que já tem tido dificuldade para crescer. O PIB da zona do euro ficou estagnado no último trimestre de 2024 e cresceu só 0,8% no ano passado. É pouco comparado com o crescimento de outros países. Na nossa visão, o baixo crescimento do PIB na região e a inflação controlada abrem espaço para os juros europeus continuarem a cair em 2025. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina vai analisar essa última decisão de política monetária do Federal Reserve, que a gente detalhou aqui agora há pouco, e ela também fala mais sobre as tarifas anunciadas pelo novo governo dos Estados Unidos. A última semana de janeiro trouxe muita volatilidade para os mercados e as ações americanas começaram a semana passada em queda, né, com a notícia da empresa chinesa DeepSeek, que trouxe um novo modelo de inteligência artificial mais econômico e inovador, que muitos estavam esperando. Então, o mercado começou em queda, mas aos poucos as ações foram se recuperando e fecharam a semana com um retorno perto de 0%. Já a renda fixa teve uma semana melhor a semana passada. Os yields, os títulos de tesouro de 10 anos, caíram em torno de 11 pontos base para 4,52%, o que mostrou, né, que a semana passada a diversificação funcionou, né? A renda fixa nos ajudou nesse momento de maior volatilidade nos mercados de ações. Então, eu queria falar de 3 assuntos que foram os grandes, o grande foco da semana passada para os mercados. Primeiro, o Fed. A gente teve a reunião do Fed, sim, e como o mercado esperava, o Fed ficou em pausa, não cortou os juros, deixou os juros num intervalo de 4,25% a 4,5%, e mostrou que não tem muita pressa para continuar cortando os juros. E realmente, a economia está bem robusta, o mercado de trabalho está sólido, a inflação subiu, inclusive, um pouco nos últimos meses, então não tinha muitos motivos para continuar cortando os juros. O Powell, né, trouxe uns comentários bem moderados na conferência de imprensa. Ele tranquilizou os mercados que aquelas mudanças no comunicado sobre a inflação ficando elevada foram só ajustes de linguagem. Então, como um todo, foi uma reunião do Fed sem muitas novidades. Então, parece que agora o Fed vai ter muita paciência e continuar sem alterar os juros até ter mais clareza sobre as políticas novas da nova administração, principalmente fiscais, de comércio também, migração, já que poderiam gerar algumas pressões inflacionárias. Mas o Fed aqui não quer se antecipar e vai ter muita paciência para entender como essas políticas forem se implementando. Então, agora o mercado já não espera o próximo corte de juros até lá o verão nos Estados Unidos. Então, muito foco também, além do Fed, também em Washington. E depois da inauguração do presidente Trump, ele assinou mais de 25 ordens executivas, principalmente sobre imigração, produção de energia e diferentes assuntos de contratação, emprego dentro do governo. Mas interessante que a política de tarifas foi um pouco mais leve do que o mercado esperava, né? Embora o Trump tenha falado em tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, e ameaças também a países como Colômbia, Panamá. Essas ameaças de tarifas foram vistas mais como táticas de negociação da nova administração para trazer esses outros países a conversar e cooperar mais em assuntos como migração, tráfico de drogas e gastos militares com defesa. Então, continua sendo um assunto que pode trazer mais volatilidade para os mercados, principalmente para as moedas de países emergentes que estão relacionadas com os comentários do presidente Trump.
A Marina também fala sobre o mercado de tecnologia, que teve dias bem movimentados na semana passada após o lançamento de um assistente de inteligência artificial chinês. Ela vai explicar melhor. Mas o último assunto que eu queria conversar é muito importante, tem a ver com ações de tecnologia. E a gente já tem visto que nesse entorno de resultados de lucro do quarto trimestre, os lucros das grandes empresas de tecnologia na semana passada vieram bem variados, né? A Meta, por exemplo, reportando lucros sólidos, a Microsoft superando, mas algumas empresas também mostrando fraqueza em alguns segmentos fora de inteligência artificial. Mas a notícia mais importante da semana passada foi dessa empresa DeepSeek, nos mostrou que tem outras empresas que podem também participar da tendência de inteligência artificial, trazendo, por exemplo, ideias de como ser mais eficiente, como usar chips antigos com custos mais baixos, mas não necessariamente quer dizer que agora a história de inteligência artificial mudou, terminou. Ao contrário, achamos que isso abre a possibilidade de muitas mais empresas se beneficiarem da inteligência artificial. E eu acho que é importante lembrar aqui que o setor como um todo, eles estão em busca da próxima geração de inteligência artificial, o famoso Artificial General Intelligence. E para isso vai requerer muita eletricidade, semicondutores, centros de dados, muito investimento também. É um assunto importante para a gente continuar de olho, mas mesmo assim, a oportunidade em inteligência artificial só está começando e a gente recomenda aqui ter um especial cuidado a empresas com altos valuations que ficam mais vulneráveis a notícias de disrupção nesse setor. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 4 de fevereiro, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom, com mais detalhes sobre a decisão da semana passada e com mais detalhes também de como a autoridade está vendo o cenário futuro. Na quarta-feira, o IBGE publica a pesquisa industrial mensal de dezembro. A gente espera que a indústria brasileira tenha encerrado o ano com alta de 3%. Na quinta-feira, 6 de fevereiro, tem decisão de política monetária pelo Banco da Inglaterra. A expectativa é de um novo corte de 0,25 ponto percentual depois de uma pausa na reunião de dezembro. Por lá, tem sido assim, uma decisão de pausa, uma decisão de corte intercaladas. E para fechar a semana, na sexta-feira, saem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. A gente acredita que esse relatório deve mostrar que o desemprego americano segue aumentando bem gradualmente. Bom, é isso, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, aproveita para avaliar o nosso podcast no Spotify. Quantas estrelinhas a gente merece? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time junto comigo, Bianca Alvarenga, Marina Rapa e Matheus Zanin. A edição de som é da Thaís Andrea. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!